Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Vamos continuar os nossos estudos semanais. Esdras, capítulo 3. A gente vai ler o mesmo trecho da semana passada, mas nós vamos fechar aqui a sequenciazinha do versículo 6. Livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram um holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como o sacrifício dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Amém? Havia holocaustos, sacrifício, havia atitude de culto, mesmo que o templo ainda não tivesse nem começado a ser erguido. Vimos na semana passada, principalmente para os irmãos que estavam aqui, e de repente se você não estava, fazendo uma rápida memória, vimos na semana passada a importância do altar. Tudo começa, tudo gira em torno do altar. Nós vimos que esse altar ele só tem significado profundo quando a gente parte. Eles estavam no 7º mês, eles ficaram 7 meses fora, e a gente viu que essa virada do tempo é porque no primeiro semestre do povo judeu, logo no primeiro mês, eles celebram a Páscoa. E a identidade do povo passa pelo sangue. É uma identidade de um povo liberto, salvo, remido pelo sangue de Jesus, um povo que foi liberto da morte, da condenação eterna. E a partir do sangue, as outras festas, os outros eventos acontecem. Então, o altar, ele tem relação direta com o sangue, porque se nós fôssemos colocar altares da nossa própria cabeça, da nossa própria vontade, ou com os nossos próprios méritos, não seríamos aceitos. Mas uma vez que as nossas casas, elas são marcadas pelo sangue do Cordeiro, nós passamos a ter acesso ao novo e vivo caminho, aberto pelo sangue, pelo Senhor Jesus na cruz. E aí eles voltam 7 meses depois, eles edificam, eles erguem um altar. A gente viu que para erguer um altar precisa tirar todos os outros. Usamos como exemplo a história de Gideão, que havia altar de Baal no meio da sua família, ele precisou retirar. Vimos que exige a obediência, o detalhe, segundo tudo quanto estava escrito. Eles procederam tal qual o Senhor havia ordenado. Isso tem a ver com santidade, tem a ver com excelência, tem a ver com obediência. O altar é firmado, e nós falamos que o que sustenta o nosso altar, a nossa adoração, é a rocha, que é o Senhor Jesus. Então, a partir do altar firmado, nós temos condições de firmar as nossas vidas, os nossos ministérios, os nossos sonhos, planos, casamentos e etc. Porque a rocha, ela é inabalável. Você crê nisso? Bom, continuando hoje, nós vamos ver que uma vez que o altar foi restaurado, não importa a oposição que a gente sofra, não importa o terror que os povos, não importa as palavras contrárias, não importa a luta que nós tenhamos, uma vez que o altar está restabelecido, o inimigo ele é derrotado em nome de Jesus. Uma vez que o altar ele é restabelecido, nós podemos agora ter uma vida de contínuo, continuamente de adoração, continuamente de serviço ao Senhor, uma vida contínua de vitória em Cristo Jesus. O altar, ele faz separação de fato e de direito. O altar restaurado, o altar purificado,
o altar santo, a casa marcada pelo sangue de Jesus, ela faz separação. Existe um povo santo, existe um Deus santo. Uma vez que o altar é restaurado, ele me dá identidade com Deus eterno. Amém? Ele me dá identidade com Deus, mas ele também define a minha identidade e a minha posição diante do inimigo. O altar restaurado significa relacionamento aberto com Deus, o novo e vivo caminho. O altar restaurado significa a adoção. Nós éramos estranhos, não éramos povo, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora, de ambos os povos ele fez um, agora nós somos povo de Deus, somos famílias de Deus e alcançamos misericórdia. Passamos a ser filhos do Deus vivo. Há uma herança, há uma amizade, há um relacionamento pleno com Deus. Você crê nisso? Mas em contrapartida, há uma indisposição, há um caráter direto de oposição do inimigo. Uma vez que eu me posiciono do lado de Deus, eu naturalmente me posiciono contra as trevas e contra todas as obras do inimigo. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Querido, ou é sim, ou é não. Ou é luz, ou é trevas. Ou é céu, ou é inferno. Ou nós caminhamos ao lado de Deus, de glória e de vitória em vitória, ou nós cairemos e caminharemos com o inimigo de vergonha em vergonha, até o inferno. O altar, baseado, sustentado, que é na rocha, ele define. O teu altar, ele de fato é um altar de adoração. O altar restaurado, ele define, ele orienta, ele determina as nossas vidas. Passa mais uma aí. Uma vida orientada pelo altar é uma vida de contínua oração. Lá no versículo 4 de Esdras 3, que nós estamos lendo, diz assim: celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos. Já fechou a Bíblia, irmão? Ah, fala sério. Ofereceram holocaustos diários, é todo dia, querido. É todo dia na presença de Deus. Veja, o templo não estava pronto. Eles não tinham nem lançado a base do fundamento do templo. Porque o templo, Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, não é nem nesse monte dos samaritanos, nem em Jerusalém, no monte dos judeus. Deus procura adoradores que o adorem. É um tipo de gente, é um tipo de pessoa, é um tipo de coração. Não precisavam do templo para serem adoradores. Assim como eu e você não precisamos do templo, do culto da segunda, do culto da terça, do culto da quarta, não precisamos do culto do domingo. Tudo isso é importante, tudo isso é legal, tudo isso é bacana. A gente tem comunhão com os irmãos, a gente se alegra, a gente fortalece um ao outro, amém? Mas para adorar a Deus, você só precisa de um altar restaurado, você precisa do teu coração. O templo nem tinha sido começado, mas eles começaram a ter a rotina de adoração, porque o altar foi restaurado. Vamos ver esse texto de Hebreus 10? O que diz? Tendo para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, dia a dia, cada dia da semana, cada semana do mês, cada mês do ano, nós somos convidados a termos uma vida de adoradores. O altar restaurado nos tira da adoração meramente religiosa. Havia um tipo de adoração que os profetas, em nome de Deus, se levantaram para questionar. Isaías vai dizer em Isaías 29:13, esse povo vem a mim como de costume. Esse povo vem a mim por vir. Esse povo vem a mim maquinalmente. Nem existia esse termo no passado. Uma coisa mecânica. Uma coisa de máquina. Eles vêm a mim como de costume. O seu corpo é presente. Os seus lábios até me louvam. Mas o seu coração está longe. Querido, nós precisamos fugir dessa adoração religiosa. A adoração do domingo, que não diz nada na segunda-feira.
A adoração do domingo, que não faz diferença nenhuma nos meus relacionamentos humanos, familiares, profissionais, na terça, na quarta, na quinta-feira. A adoração de domingo, que pode ser até afinada, pode até estar no ritmo das palmas, da coreografia, pode estar encenada humanamente falando, linda, pode ser transmitido pelas imagens e chamar a atenção de pessoas, mas que não chama mais a atenção do Deus verdadeiro. Uma oração que depende da religiosidade, uma adoração que depende do rito, uma adoração que depende de alguém conduzindo, de alguém chamando. Às vezes a gente se sente até como animador de palco. Vamos, irmãos, vamos cantar, vamos louvar, erga as suas mãos, eleve a sua voz, vamos orar. E não há uma atitude pessoal, uma identidade sua. Querido, nós precisamos lembrar que nós somos adoradores todo dia. A tua adoração mais bonita, mais vista por Deus, talvez seja menos a de domingo e seja mais a de segunda lá no metrô, lá no trem, lá no ônibus, lá no balcão que você atende, lá na portaria que você cuida, lá no comércio, lá na indústria, lá no serviço. E eu brinco, falo isso muitas vezes, porque anjo, o texto bíblico diz que os anjos louvam a Deus. Isaías capítulo 6, diz que Isaías via serafins voando por cima do trono, passeando no entorno de Deus, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, com 2 voavam, e cantavam incansavelmente, incessantemente, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que anjo não fica doente, anjo não passa necessidade, anjo não passa raiva, anjo não fica desempregado, anjo não toma fora de namorado, de namorada, anjo não toma bronca, não toma puxão de orelha, anjo não passa por uma série de situações. E quando eu e você, que somos humanos, que somos limitados, diante da angústia, diante da opressão, e o texto bíblico diz que eles estavam debaixo do terror dos povos vizinhos, diante de toda e qualquer perseguição. E nós vivemos hoje num país que tem liberdade, mas há irmãos nossos em Cristo que nesse momento estão debaixo do terror, estão debaixo de perseguição. E quando eles adoram a Deus, diferente dos anjos que não passam por dificuldade, eu não tenho dúvida que céus e terra param para ouvir a adoração de um servo de Deus, que apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da angústia, insiste fielmente em adorar a Deus. Talvez você se veja assim também, querido. Diante da tua luta, diante da tua adoração, eles adoravam a Deus dioturnamente, de manhã, de tarde, de noite, porque eles não eram adoradores de igreja, eles não eram adoradores de denominações, eles não eram adoradores de domingo, eles eram adoradores por excelência. Será que nós podemos buscar esse caráter de adoração? O altar restaurado nos tira da adoração meramente religiosa. Não é apenas o sábado, como os judeus tanto guardavam o sábado, mas eram ímpios na segunda, na terça, na quarta, na quinta e no domingo. Como muitos cristãos evangélicos do tempo atual, são santos aos domingos, mas são verdadeiros hereges todos os outros dias da semana. O altar restaurado tem poder, querido, para restaurar a nossa identidade de adorador. Porque nós não precisamos de outras coisas, mas também para restaurar as demais áreas das nossas vidas. Não mais apenas as festas solenes. Eles falam aqui de todas as festas fixas e diz também da rotina diária. Todas as áreas das nossas vidas são restauradas a partir de uma rotina de adoração. A adoração, ela pode curar o enfermo. Ela pode alegrar o entristecido, ela pode levantar o abatido. Nós precisamos crer no poder da oração diária, em nome de Jesus. Diante da rotina, dos ritos, da obrigação, diante da perseguição dos inimigos, diante da invasão da terra, diante da pobreza, diante da miséria, diante da perda do sentido principal, diante até da perda das datas das festas, muitos não conseguiam chegar no tempo certo,
com as vestimentas corretas. Havia necessidade de ter um entendimento mais profundo do significado das festas. Queridos, às vezes a gente perde o sentido das coisas. Às vezes a gente faz tantas vezes a mesma coisa que a gente perde o sentido. Às vezes a gente vê alguns irmãos assim nas suas profissões. A gente vê algumas pessoas assim nos seus casamentos. As pessoas perderam o sentido mais profundo daquilo que nós fazemos. A alegria das festas não era porque era sábado. A alegria da festa não é porque era o dia 10 do primeiro mês do ano, porque era o dia X do sétimo mês do ano. Não era esse o motivo, não era o calendário. Não é porque segunda às 8 horas ou quarta às 20 horas. Havia algo que eles tinham perdido e que eu e você precisamos restaurar em nome de Jesus. Nós precisamos ter atitude, vida contínua de adoração, porque nós temos a alegria de sermos chamados filhos do Deus vivo. Nós temos a alegria de carregar o bom nome de Jesus nas nossas vidas. Nós temos a alegria da esperança das suas promessas, porque aquele que prometeu é fiel, é poderoso para cumprir até o dia de Cristo. Nós temos a alegria da certeza da salvação, porque Ele foi, mas voltará para nos buscar. Nós precisamos resgatar o motivo principal da nossa alegria. Tem um cântico antigo que vai dizer: Cristo é a nossa alegria, o motivo do louvor. Se nós perdermos isso, não adianta ter as festas, as datas, o sábado, o domingo, a festa tal, tal e tal. Nós precisamos fazer, querido, porque o nosso altar foi restaurado, porque a nossa identidade foi restaurada e porque nós somos felizes em Cristo Jesus. Há motivos para termos tristeza, humanamente falando, sim ou não? Há motivos para estarmos entristecidos, há motivos para estarmos cansados, às vezes de tanta dor, de tanta tristeza, de tantas derrotas humanas falando. Queridos, muitos são os motivos que nos entristecem, mas existe um motivo maior de todos, que nos sustenta em alegria. É saber que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É saber que Jesus nos deu uma nova vida, nos deu um novo nome. É saber que passaremos uma eternidade com Ele. Nós precisamos resgatar a alegria. Nós precisamos compreender aquilo que a gente faz. Passa mais uma aí. São muitas as festas que o povo judeu comemora. E aqui no texto eles citaram algumas. O texto bíblico diz que eles celebraram a festa dos tabernáculos, que eles celebraram a lua nova, que eles celebraram as festas fixas. Então a gente pode incluir aqui inclusive os sábados, que fazem parte das festas fixas. Nós precisamos entender os motivos pelo que nós estamos celebrando. Quando se fala da Páscoa, minimamente falando, nós estamos falando da passagem da morte para a vida. A Páscoa foi a passagem. O anjo da morte passou, o anjo vingador, o anjo da morte passou, e o povo de Deus foi preservado. Nós precisamos celebrar porque nós fomos libertos do império das trevas. A gente precisa resgatar isso, querido. Saber que nós fomos libertos. Vamos ler o texto de Colossenses 1,12, o que diz? Ele... tá ruim, vamos de novo. Ele nos libertou... Toda vez que você adorar a Deus, lembre-se disso. Toda vez que você celebrar uma festa ao Senhor, lembre-se disso. A festa dos pães asmos, ela vem na sequência da Páscoa. Ela nos lembra minimamente o sustento de Deus. Porque a ideia dos pães asmos era comer o pão sem fermento, era comer em pé, era comer correndo, porque foi o momento que eles foram libertos, eles estão saindo do Egito e vão ser sustentados até o cumprimento da promessa. Quando nós celebramos a Deus, precisamos lembrar que nem só do pão viverá o homem. Lembrar que nós temos sido sustentados pelo poder da sua palavra, que Jesus é o pão da vida, que não importa o deserto que nós caminhemos, nós chegaremos até a terra prometida, porque aquele que prometeu, de fato, ele cumpre em nome de Jesus. Quando se fala da festa das primícias, tem a ver com o primeiro fruto. Eles plantavam,
o primeiro fruto que saísse, eles deveriam oferecer ao Senhor. A ideia principal é entender que aquela semente era boa. Se ela deu o primeiro fruto, eu estou crente que todas as outras sementes, elas também vão frutificar. É uma atitude também de dependência, porque eu pego aquilo que é primeiro, ao invés de eu consumir, eu apresento diante de Deus. Uma atitude de honra. O texto de Provérbios 3 vai falar sobre honrar a Deus com as nossas primícias. Querido, uma vez que nós celebramos, nós lembramos que Jesus é o primogênito de Deus. E se Jesus, que foi o ser humano perfeito, ele em tudo foi tentado, em nada pecou. Se Jesus foi exaltado, se Jesus passou pela morte e ressuscitou, também nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito, o primeiro, a primícia de toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Celebre, adore a Deus, sabendo que de fato, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A festa do Pentecostes, ela tem uma característica que às vezes passa um pouco desapercebido, porque o Pentecoste foi o evento, os primeiros dias do Pentecostes, eles são lembrados pela entrega de Deus da Torá. Quando Deus se revela, quando Deus se dá a conhecer, quando Deus fala com Moisés e se apresenta, Deus vai dizer ao povo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra, da casa da servidão. É Deus se revelando ao ser humano, é Deus se apresentando a nós. E nós lembramos que em Cristo Jesus a revelação de Deus é plena. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Celebre, querido, porque Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é impossível conhecer e sondar os seus pensamentos, Ele se agradou de se dar a conhecer a nós. Paulo vai dizer aos romanos que o que se pode conhecer de Deus, Ele, o próprio Deus, manifestou. E o texto bíblico diz que os atributos invisíveis, mesmo a divindade de Deus, o seu eterno poder, são reconhecidos através das coisas criadas. Jesus vai dizer a Nicodemos que ninguém pode conhecer a Deus, senão aquele que veio do alto não o revelar. Nós cremos, queridos, que a palavra de Deus foi apresentada a nós. Uma última das grandes festas aqui dos judeus, a festa do tabernáculo, que é a lembrança que Deus é o nosso refúgio, bem presente. É aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos abençoa, porque na festa dos tabernáculos eles deveriam lembrar que durante anos eles viveram debaixo de cabanas, debaixo de barracas, debaixo da nuvem da presença de Deus. E Jesus declara que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma vez que o nosso altar é restaurado, a gente tem um entendimento mais profundo do que é ser adorador. E querido, eu tenho para mim que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece os nossos pecados, mais a gente reconhece a santidade de Deus. Isso é muito claro em Isaías capítulo 6, quando ele diz: vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E na sequência ele diz: ai de mim, porque sou pecador. Nós precisamos nos alegrar na presença de Deus, na sua grandeza, reconhecendo a nossa fabilidade, a nossa pequenez. Passa mais uma. No versículo 5, lá de Esdras 3, que a gente está lendo, diz assim: depois disso, então eles estavam oferecendo holocaustos diários, oferecendo os holocaustos segundo a lei de Moisés, conforme foi ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram holocaustos contínuos e sacrifícios das festas de lua nova, das festas fixas, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias. Há um serviço sendo realizado aqui, inclusive de maneira voluntária. Tem as coisas fixas, que de certa forma são obrigatórias, mas tem aquilo que parte do meu e do seu coração. E quando nós falamos de altar restaurado para o serviço,
altar restaurado para o ministério, ele tem essa questão de fazer aquilo ao Senhor de maneira espontânea, de maneira alegre, de maneira voluntária, mas fazer também de maneira continuamente excelente. Queridos, Deus, Ele nos dá dons e talentos, e a palavra dele diz que um determinado personagem enterrou o seu talento, e aquele que foi enterrado, aquele que enterrou o talento, ele é cobrado severamente, e de maneira, até de certa forma, de cara de pau, ele diz assim: Senhor, eu sabia que o Senhor planta onde não colhe, eu sabia que o Senhor é um homem empreendedor, um homem severo, eu fiquei com medo e enterrei o meu talento. E o Senhor vai dizer: se você sabia que eu tenho essas características, porque minimamente você não colocou o meu talento na mão dos banqueiros, para que ele rendesse minimamente os juros do dia. Servo mau e fiel, e infiel, a esse foi tirado e dado aquele que muito fez. Querido, nós precisamos entender que os nossos dons e talentos, eles são para serem multiplicados na presença do Senhor. Se eles não forem multiplicados, que ao menos você mantenha o seu dom, o seu talento, o seu chamado, rendendo os juros do dia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o quê? Ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Quando a gente vai para o texto dos reis, para a história de Crônicas, a gente lembra, por exemplo, de Jeroboão, que criou um culto paralelo. Quando os reinos do norte e do sul são divididos, a família de Davi fica de um lado com Roboão e mantém a adoração em Jerusalém. Jeroboão, que era um rei usurpador, ele, para desviar o povo, ele cria um novo local de culto, ele cria um novo centro, um novo local de adoração, ele consagra sacerdotes que não são levitas, ele cria uma nova data para a Páscoa, não mais no primeiro mês, como deveria ser prescrito, ele faz numa outra data, e ele realiza tudo o que estava na cabeça dele, ele faz a obra, o trabalho, o ministério do jeito dele, e ele é reprovado. E Deus envia um profeta que levanta o seu dedo em riste e profetiza contra o altar de Jeroboão. Porque o altar de Jeroboão não tinha sido restaurado. Era um altar fake, era um altar mentiroso, era um altar promíscuo, era um altar carnal. E quando aquele profeta ergue a sua voz contra o altar racha no meio. Jeroboão era o rei, Jeroboão era valente, e Jeroboão estica a sua mão e manda que o profeta fosse preso. E a mão de Jeroboão seca naquele momento. Querido, nós precisamos entender que o serviço do Senhor, os nossos ministérios, os dons e talentos que foram a nós distribuídos, eles precisam ser realizados de contínuo. Eles não são apenas para o dia aparente, para o dia que nós estamos à frente, na luz, com o microfone na mão, mas eles são de contínuo. Aquele que intercede não é intercessor só na igreja, aquele que adora não é adorador só na igreja, aquele que ensina, aquele que prega não é pregador só na igreja. Nós precisamos ser servos de Deus, a tempo e fora de tempo. Você tem sido intercessor, adorador, pregador, professor, conselheiro na sua casa? Você tem exercido o teu ministério de contínuo numa sociedade, num mundo que jaz no maligno? Nós precisamos manter a firmeza, nós precisamos manter a excelência, nós precisamos manter o caráter, mas também precisamos manter a continuidade. Precisamos, queridos, continuar a servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria, conforme diz o Salmo de número 100. Há muitas coisas dentro da vida cristã que são fardos, mas Jesus disse que esse fardo é suave. O fardo complicado é o fardo do mundo. Viver em mentira, em corrupção, em brigas constantes. O fardo de levar o bom nome de Jesus não pode ser pesado para as nossas vidas, salvo se o nosso testemunho estiver sendo questionado. Um crente só é apontado de maneira equivocada com o nome de Jesus se ele não tem honrado o nome de Jesus. Nós precisamos
continuamente servir ao Senhor, de maneira voluntária sim, mas de maneira excelente, em nome de Jesus. Para terminar, nós lembramos que o altar restaurado, ele gera uma vida de contínua vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos ler todo mundo junto esse texto? Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, mais uma vez, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. O justo passa por aflições, mas Deus livra ele de todos. Em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. Nenhum trabalho no Senhor será em vão. Nós precisamos crer, queridos. O texto diz aqui, no versículo 3, firmaram o altar sobre suas bases, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele o holocausto de manhã e de tarde. Apesar da luta, apesar da perseguição, apesar da oposição, apesar do cansaço humano, apesar da fadiga, apesar do desemprego, apesar da doença, apesar da fofoca, apesar da trairagem, apesar de todo o levante do inferno, eles continuaram adorando ao Senhor. O que nos impede hoje de adorar a Deus? Quando nós falamos de vitória, querido, é porque o crente ele não contabiliza as lutas, ele contabiliza as suas vitórias. Nós celebramos vitórias que para o mundo são derrotas. Olha que doideira. Nós celebramos vitórias que para o mundo são derrotas. Quando Jesus expirou, muitos acharam que era uma derrota, que ele tinha acabado. Mas o centurião do lado viu, verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Quando lançaram Paulo e Silas na prisão, depois de tomarem um pau daqueles na rua, de serem açoitados, acharam que eles estavam derrotados, mas através da oração e do louvor, em cárcere, tudo ali tremeu e as portas foram abertas. Quando muitos acham que nós estamos derrotados, eis que Deus faz novas todas as coisas. Nós celebramos vitórias que para o mundo são derrotas. Coloque aí para a gente, Daniel 3, 16 e 18. Só crente, querido, para isso. Celebrar aquilo que parece. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. E você conhece a história, porque a fornalha foi 7 vezes mais, como que diz o termo? Aquecida, obrigado, 7 vezes mais aquecida. E quando lançaram, os soldados que lançaram eles morreram do calor. E a vitória já estava garantida quando parecia derrota, porque aquilo que era inimaginável aconteceu. E Nabucodonosor vai dizer assim: não lançamos 3? Eu vejo um 4º homem, e ele tem a aparência do Filho dos deuses. Queridos, aquilo que parece derrota, aquilo que tem aparência de morte, Deus traz vitória em nome de Jesus. A gente celebra vitórias antes que elas aconteçam, porque a gente tem certeza de que aquele que prometeu é fiel e poderoso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Porque Deus chama à existência aquilo que ainda não existia. Querido, tudo isso parte a partir de um altar restaurado. Uma vida no altar
é orientada para a adoração. Uma vida no altar é orientada para o serviço real, para os dons, para os talentos. Uma vida no altar é uma vida de vitória em vitória, mesmo que na sociedade pareça derrota. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. O texto diz que eles estavam debaixo de perseguição e terror dos povos. O texto diz que o local do culto, o templo, nem tinha sido lançado os seus fundamentos. Mas o texto diz que o altar foi restaurado e eles passaram a ter vida contínua de adoração na presença do Senhor. Ore a Deus nesse momento e peça a Deus misericórdia, peça a Deus que te fortaleça, peça a Deus que te conduza, peça a Deus que você não quer mais contabilizar as lutas. Isso não é perfil de crente, ficar fazendo conta de luta. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Não, a gente contabiliza as vitórias. Deus me livrou daquilo, Deus me livrou daquilo outro, Deus me sustentou, porque naquele momento o Senhor esteve comigo, porque Ele nunca me deixou, porque Ele nunca me abandonou. Nós precisamos lembrar, porque se aqui estamos, é porque a boa mão do Senhor tem estado conosco. Creia, querido, que uma vida que tem o altar restaurado é uma vida de perseguição? Pode ser. De lutas? Pode ser. Mas é uma vida de vitórias em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse texto que nós vimos, ó Pai, a ação daquele povo que, depois de algumas questões que a gente já viu nos estudos anteriores, eles resolveram restaurar o altar de adoração. E a partir do altar restaurado, ó Deus, a orientação, uma espécie de bússola das nossas vidas é alterada. E nós passamos a ter identidade contigo, e nós passamos a ter vidas de adoradores, e nós passamos de fato e de direito a fazer oposição às trevas, nós passamos de fato e de direito a incomodar, a iluminar, a salgar este mundo, nós passamos de fato e de direito a servir ao Senhor com excelência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder. Ó Deus, nos resgata, Senhor, o sentido mais profundo da nossa adoração, para que a nossa adoração exceda, ó Deus, os ritos religiosos, para que a nossa adoração exceda os horários da nossa religião, para que a nossa adoração exceda, para que a nossa adoração resplandeça o brilho da Tua glória, num mundo que jaz no maligno. Ó Deus, sustenta, abençoa o Teu povo, é o que nós te pedimos, e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.